13 horas e 27 minutos, 13 e 27, programa Falando Alto, doutor Eduardo Cerqueira. Tá tudo bem com o senhor, doutor? Boa tarde. Tudo bom, Lelis? Eu que agradeço aqui mais um convite de vocês, como eu falei, estou à disposição, né, para a gente estar aqui conversando, né, e vamos tratar hoje de um tema bem interessante. Interessante, né? Sangramento na urina. Isso, esse é um tema comum, de certa forma comum, tem várias causas, né, e é uma coisa que os pacientes chegam muito no consultório. Eu estava aqui e aí fui urinar e saiu sangue. Assusta o cara, né? Assusta, realmente assusta. Né? E o que é que pode estar acontecendo aí comigo e tal. E aí eu achei esse tema um tema bem interessante para a gente até esclarecer a população, né? E aí vamos começar nosso bate-papo. E o que é que provoca esse acontecimento? Assim, a gente tem duas situações, dois grupos no caso, né? Você tem os homens e as mulheres. Então, as causas vão ser diferentes, né? Porque o trato urinário do homem e da mulher é diferente. Então, na mulher, é muito comum sangramento na urina, e a principal causa de sangramento na urina na mulher é a infecção urinária. Então, aquela mulher que tem um sangramento na urina associado a uma ardência para urinar, um desconforto, ali 90% das vezes vai ser uma simples infecção urinária que irritou a mucosa da bexiga e produziu sangramento, né? Assusta, né? Porque a pessoa vê sangue, vê a urina rósea, né? Às vezes uma quantidade até importante de sangue, pode ter até coágulos, a depender da quantidade. Mas é um caso de tratamento bem fácil, né? Você faz o antibiótico e trata esse quadro e resolve para a mulher. No caso do homem, aí a gente já tem outras causas. Porque infecção urinária, ele pode fazer a mesma coisa no homem, o sangramento na urina. Entretanto, o homem é muito raro o homem ter infecção urinária. Por uma questão simples, o homem tem pênis. O pênis tem uma uretra longa. Então a bactéria, para entrar pelo pênis até cair na bexiga, o caminho é muito longo. Antes dela chegar lá, você já sentiu vontade de urinar. Urinou e lavou e jogou aquela bactéria para fora. Então a mulher tem mais infecção do que o homem por causa do comprimento da uretra. E aí, por causa disso, o homem não tem tanta infecção por casos não tem tanta hematúria, né, no caso sangramento na urina, por causa de infecção. A principal causa que a gente vai ter no homem aí é próstata, né? Pacientes com próstata aumentada. O câncer de próstata também pode fazer em casos avançados, né? Mas o paciente que tem a próstata aumentada, ele tem uma resistência ali para urinar, muitas vezes essa próstata ela tem vasos grandes, né? São veias varicosas maiores, né? E lagos venosos dentro da próstata, e às vezes em algum momento rompe algum vaso desse, sangra, e muitas vezes sangra bastante, muitas vezes com coágulos, né? E o paciente tem retenção urinária, tem dificuldade e muita dor. Essa é a causa mais comum, né, no homem e na mulher. Mas a gente também tem outras causas, né? Porque a gente tem cálculos, né? As pedras que podem estar na bexiga, no rim, tumores também podem provocar sangramento na urina. Agora, o sangramento com dor e o sangramento sem dor, acontece? Acontece. Pois então, assim, o sangramento que ele vem sem dor, ele é o mais perigoso. Porque, sem dor é o mais perigoso. Por incrível que pareça. A dor vai fazer o paciente buscar o médico mais rápido, porque ele vai sentir dor, ele não vai aguentar, ele vai procurar o socorro. Né? Mas sem dor é um sangramento que tende a estar mais relacionado a tumores. Tá? Então, tumor de bexiga, né, é uma causa importante de sangramento urinário. Então, você pode ter pólipos ou até lesões grandes. Geralmente, o paciente tem sangramentos episódicos, né? Em algum momento sangra, depois para, depois volta a sangrar de novo, depois para. Pode ter coágulos. Na maioria das vezes, esse sangramento é indolor. Ele pode ter dor por obstrução, os coágulos entupirem um canal e ele não conseguir urinar mais. Mas, no geral, por tumor de bexiga, esse sangramento ele é persistente, às vezes com coágulos, e não obstrui. O paciente tende a conseguir urinar bem. Tumor também de rim, né? Rim e ureter e da via excretora. Esses tumores causam sangramento, né? Muitas vezes também com coágulos, e esses obstruem ainda menos que o de bexiga, porque o sangue desce por um canal bem fininho, que é o ureter, e o calibre do coágulo que sai dali é um calibre fino, então dessa forma, quando a pessoa urina, ele já é eliminado.
mas faz sangramento muitas vezes persistente e sangramento, na maioria das vezes, realmente indolor. Então, esses pacientes que têm sangramento indolor, eles não devem demorar na avaliação médica, porque os tumores, principalmente tumor de bexiga e tumor de via excretora de rim, são tumores que o tratamento na fase inicial é um tratamento, de certa forma, simples, né? Pode ser até uma cirurgia grande, como a nefrectomia, mas tende a você ter uma alta taxa de cura do paciente e com com pós-operatório mais tranquilo. Agora, se o paciente demora, ele está com um quadro desse, ele demora, e você tem um tumor de bexiga que penetra pelo músculo da bexiga, ou seja, ele enraiza na musculatura da bexiga, ou um tumor de via excretora, que ele avança para dentro do rim, avança para a gordura perirenal, aí a gente vai ter um caso bem complicado, porque o paciente pode perder a bexiga, ele pode ter metástase, e é uma diferença muito pequena, né? O crescimento, a invasão, um tumor que cresce na bexiga, se ele crescer 1 centímetro para dentro, 1 centímetro, ele já invade a musculatura. Então é uma diferença grande na vida do paciente para poucos milímetros ali no tecido. Rapaz. E quando obstrói o canal? Aí quando você tem a obstrução do canal, aí é que você tem os quadros com dor, né? Então, o que provoca 2 sangramentos na urina? Cálculo renal. Então, o cálculo obstrui, né? Ele dá dor forte porque obstruiu a passagem da urina. E por obstruir, ele lesa o canal, lesando o canal, sangra. Esse sangue sai na urina, às vezes sai um sangue escuro, pode sair um sangue vivo. E aí o paciente vê, mas ele vai para o pronto-socorro, na maioria das vezes, por causa da dor. A dor é muito intensa e ele não deixa de Tomou buscar o paliativo lá, passou a dor, ele deixa para lá. Mas aí vai da investigação, né? Geralmente, se ele passar num pronto-socorro assim, bem integrado, como lá no Hospital Incar, aí lá no Hospital Incar, chega um paciente com dor dessa, a gente já faz logo um exame de imagem, pelo menos um ultrassom, para você já ter uma noção do que está acontecendo e buscar resolver o caso do paciente. Né? Você tem outros casos que pode provocar dor, é a obstrução urinária por coágulos. Então, se o paciente, principalmente sangramento da próstata, faz muito isso. O paciente sangra pela próstata, uma grande quantidade, formou coágulo, entope o canal, ele não consegue urinar. A dor, muitas vezes, ela está relacionada a isso. É a passagem da urina. Quando você não tem uma passagem livre da urina, o rim não para de produzir urina, ele está produzindo o tempo todo, porque o tempo todo o sangue tem que ser filtrado, o tempo todo tem que tirar toxinas do sangue, o tempo todo tem que produzir urina e excretar isso. Então, se você não tem onde armazenar, ou seja, a bexiga já está cheia, não tem para onde a urina ir, ele continua produzindo, isso aumenta a pressão lá dentro, o paciente vai ter dor e dor forte. Né? Dor forte, então ele vai buscar atendimento no pronto-socorro para alguém desobstruir, fazer algum procedimento, passar uma sonda, uma coisa do tipo. Então, os casos principais que a gente tem, no caso, o sangramento prostático, né? O sangramento por cálculo, né? E o da infecção. Né? O da infecção também provoca desconforto importante. Geralmente, as mulheres que têm infecção urinária com sangramento, elas chegam quase, muitas vezes, sem conseguir andar. Porque arde, dói muito, o desconforto é persistente, não alivia. Geralmente piora quando ela urina, arde mais e também precisa de um atendimento mais rápido para fazer esse atendimento. Ela deve procurar de imediato o urologista ou o ginecologista? Para um quadro de infecção urinária complicada, né, que é no caso da mulher, o ideal é passar no urologista, tá? Porque existem várias medidas que a gente pode fazer para um caso desse tipo, né, utilizando medicações e tratamentos para prevenir a recidiva da infecção. Né? E as mulheres também que têm infecção urinária complicada, muitas vezes elas também têm dor lombar, que é dor nas costas, porque a infecção urinária sobe para o rim e faz um quadro que chama pielonefrite, que gera uma dor muito similar àquela dor que o paciente tem quando tem cálculo renal. Né? Uma dor forte, né? E muitas vezes associada à febre, e que também precisa de tratamento imediato, porque a pielonefrite, que é a infecção do rim, ela tem uma evolução, ela pode e tende a ter uma evolução mais rápida, porque no rim passa muito sangue. Em torno de 25% do débito cardíaco nosso
passa dentro dos rins justamente nesse processo de filtragem do sangue. Então, se você tem bactéria no rim e essa bactéria cai no sangue, ela espalha no corpo muito rápido. Então, quando o paciente tem um quadro de pielonefrite, a gente já entra com antibiótico de imediato, de preferência antibiótico venoso, para controlar a infecção e esse quadro não evoluir. E tudo isso, você vê, começa com sangramento urinário. O sangramento urinário. Tem um ouvinte perguntando, ela? Tem sim. Ivete, lá da UBS 2, ela tem um comentário sobre o assunto abordado por doutor Eduardo aqui na Clube FM. Boa tarde para todos presentes. Aconteceu isso comigo, doutor, em 2014. Eu tive uma infecção urinária, eu acredito porque eu sentei num lugar quente, o banco do carro estava muito quente, que eu fui levar minha filha no colégio à tarde, entrei num supermercado e quando eu sentei, o banco estava quente. E ao chegar em casa eu já senti ardência na urina e aí passado uns 8 dias mais ou menos, eu comecei a urinar com sangue e não senti dor, mas também tomei alguns chás. E aí, quando eu fui para o médico falou que pediu uns exames que eram infecção urinária. Agora que eu não senti dor e nem febre eu não tive. Talvez, né, por conta do chás que eu tomei, não sei, mas eu tomava bastante líquido e aí foi uma infecção urinária. Um abraço, a Ivete aqui na UBS 2. Esses quadros, eles não são estáticos, tipo, para ficar mais claro para o paciente. Não quer dizer que todo sangramento na urina sem dor seja um câncer, nem que todo sangramento na urina com dor não seja. Entendeu? Você pode ter, mas a tendência no diagnóstico é partir mais para esse lado. Então, assim, por exemplo, ela pode ter uma infecção urinária e não ter dor, né? Como ela está descrevendo, ela teve um sangramento, não teve um desconforto tão grande e tal, isso pode acontecer. Mas, no geral, você tem realmente o desconforto que ele é importante. E essa questão que ela falou, que sentou no assento quente e tal, as pessoas falam muito disso. Eu sentei num lugar quente e peguei infecção. Muitas vezes, na verdade, não é o lugar quente, mas é o calor do local onde você está. Se você está num lugar muito quente, a mulher, vamos dizer, a mulher que sai para resolver suas coisas do dia a dia, vai fazer uma feira, fazer uma coisa, resolver suas coisas, pagar sua conta, aí depois ela volta no ônibus, o ônibus está quente, o assento está quente, ela transpira, aquele suor, ele ali está pegando bactérias que estão ali na região íntima dela e tal, e aquilo ali pode escorrer, cair uma gotinha ali perto do canal uretral, a bactéria ali já entra, já acha a urina ali. Todo mundo sabe que a urina é um bom meio de cultura, porque você vê, se você urinar no vaso sanitário, não der descarga, demora um pouco, já aparece um odor ali, porque cresce a bactéria. Tem matéria ali, né? Tem derivados do nosso metabolismo que são metabolizados pelas bactérias, então tem alimento para a bactéria. Então cresce a bactéria e você tem os quadros de infecção. Então é bem comum isso em tempos quentes. Então uma coisa que a gente sempre recomenda como um fator de proteção para as mulheres é o uso de roupa íntima de algodão, né? Porque protege, né? Absorve um pouco mais, não deixa gerar tanta umidade, né? Beber bastante líquido, porque tem essa questão que eu falei já no começo. Se você urina, você está limpando o canal, lavando o canal, né? Isso aí protege para a infecção urinária também, né? E a higiene, de uma forma geral, ela também protege muito, porque principalmente nas mulheres, a maioria das bactérias elas estão ali na região íntima e ela penetra. Ou por causa do calor, ou porque ficou com a roupa molhada, foi para uma praia, foi para uma piscina, ficou com a calcinha molhada, ou numa relação sexual, porque no ato da penetração aí acabou jogando aquela bactéria que estava ali por fora para dentro e fazendo a infecção. Muito bem, 13h41, 13h41, programa Falando Alto. Existe relação entre esse sangramento e o câncer? Seria câncer de onde, então? Então, os cânceres principais que causam sangramento na urina é câncer de bexiga, não é? E câncer de rim. Tá? O câncer de bexiga hoje seria a principal causa, em se tratando de câncer, né? Para sangramento, a principal causa seria o câncer de bexiga. Tá? O câncer de próstata também pode provocar sangramento na urina, mas geralmente é quando é um tumor avançado, um tumor muito grande, muito vascularizado, né? E geralmente já é um tumor que já tem metástase quando ele tem esse sangramento.
Até na outra entrevista nossa eu falei bem esse ponto, que o câncer de próstata você só tem sintomas geralmente quando ele já está espalhado, né? E o tumor de bexiga realmente ele é bem importante. Agora, aqui na nossa região, uma coisa interessante, o tumor de via excretora, né, que é o tumor de rim, ele não é um tumor tão comum, né? Mas aqui na nossa região eu já operei alguns casos de tumor de via excretora, que eu considero para nossa, assim, eu não tenho uma estatística local, mas assim, por ser um tumor raro, né, eu considero a incidência nossa aqui até um pouco mais elevada do que o habitual. Mas o principal fator de risco é tabagismo, né? História familiar também pode fazer a pessoa ter esse tipo de câncer. Muito bem. Mais alguma coisa aí, meu caro Hélio Alves? Tem aqui a pergunta, Léris, do ouvinte. Eu só vou tentar. Vamos lá colocar o áudio dele e tentar aqui. Botar Fernando. Então, já foi uma pergunta do médico. Eu estou com 39 anos. Já posso começar a fazer também, examinar? Ele tem 39 anos, quer saber se já pode fazer o exame. Eu não sei se é o PSA, o exame de próstata, não sei. A recomendação pela exame. Sociedade Brasileira de Urologia é a partir dos 45, né? Ele tem 39, então, né? Ele tem 39, daria para guardar, a menos que ele tenha alguma história familiar, é muito importante, né? Então, se tiver uma história de câncer de mama ou de câncer de próstata na família, aí a gente tem que ver a idade com que o parente dele próximo teve o câncer para iniciar essa investigação. Ou algum sintoma, né, doutor? Aí se ele tiver algum, principalmente aí no caso, como ele é muito jovem, a história familiar. Se tiver alguma história familiar, alguma coisa que mostra que ele tem um risco mais elevado, a gente pode até começar com essa idade. Mas depende muito disso. Fora isso, seria a partir dos 45 anos. 13 horas e 44 minutos. Mais alguma coisa, meu caro Hélio? Não. Doutor Eduardo, fique à vontade para fazer um ponto interessante aqui para a gente falar também do sangramento é dos cálculos renais, né? Os cálculos renais, muitas vezes eles têm bactéria no seu interior, eles favorecem quadros de pielonefrite, né? E além do quadro obstrutivo e de provocar o sangramento urinário, né? Hoje o tratamento para cálculo urinário o tratamento de excelência é o tratamento a laser, né? Que é uma cirurgia que a gente faz com uma frequência realmente muito elevada, né? A gente tem acesso hoje a essa tecnologia que está bem difundida na maioria dos hospitais e é uma patologia que a gente também tem que levar bem em consideração. Então, o quadro de cólica, né, e quadros de infecção urinária de repetição, né, além de avaliar a parte urinária, no sentido se tem dificuldade para urinar, algum fator obstrutivo, cálculo renal também é uma coisa bem importante da pessoa estar atenta, porque favorece essas infecções e quando ela é do cálculo, a infecção ela tende a ser mais grave do que, por exemplo, a infecção de um paciente que tem obstrução pela próstata, porque o cálculo ele tem uma maior propensão a você ter bactéria no rim e cair naquele quadro que eu falei, alto fluxo sanguíneo com bactéria, ela cai na corrente sanguínea e a gente tem um quadro mais grave. Muito bem. Doutor Eduardo, muito importante a sua participação aqui no nosso programa. Se o senhor tiver mais algum esclarecimento, fique à vontade. Eu acho que a gente abordou bem o tema, é um tema amplo, né? Você tem várias doenças, várias patologias e vários tratamentos que podem ser dados para o caso. Deixo aqui aberto o meu Instagram, Dr. Eduardo Cerqueira, né? Dr. Cerqueira. Se alguém tiver alguma dúvida, que estiver nos ouvindo, quiser fazer alguma pergunta, discutir algum caso, eu estou à disposição. Muito bem. 13h46, programa Falando Alto, nós vamos aos comerciais. Voltamos daqui a pouquinho.